Bíblia em Salmos, capítulo 25, nós vamos ler a partir do verso 16. Salmos 25, do 16 ao 20. Amém? Abra sua Bíblia aí. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Amém, queridos? Olha o que a palavra de Deus diz. Ó Senhor, olhe para mim, tenha misericórdia de mim, porque estou sozinho e aflito. O peso que há no meu coração fica maior a cada dia. Por favor, livre-me dele, tire-me das situações difíceis em que me encontro. Olhe e veja as minhas dores e o meu sofrimento, perdoe todos os meus pecados, conte os meus inimigos, veja quantos eles são. Eles me odeiam e desejam me destruir. Proteja a minha vida e livre-me, não me deixe ser derrotado, porque confio no Senhor. Feche os teus olhos, curve a tua cabeça. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, eu estou aqui, ó Deus, diante do teu povo, Senhor. São os teus filhos, ó Pai. Assim como eu, Senhor, nós dependemos de Ti, Senhor. Nós passamos por situação difícil, Senhor. Como Davi, Senhor, passou, Senhor. E a gente vê aqui, Senhor, ele escrevendo esse salmo, ó Deus, diante de uma situação complicada, difícil que ele estava enfrentando. E muitos de nós, Senhor, agora estamos passando por situações difíceis, Senhor. A nossa irmã Adriana, Senhor, junto com a família dela, Senhor, está passando por uma situação difícil, ó Deus. Ela está com a mãezinha dela na UTI, ó Pai. O quão difícil, Senhor, é viver uma situação dessa, Senhor. O quanto, ó Deus, nós sofremos, Senhor, quando um ente querido, Senhor, está por causa de uma enfermidade, Senhor, tem que ser retirado de perto de nós, ó Pai. Oh Deus, peço a Ti, ó Pai, que o Senhor olhe para nós, ó Deus, olhe para a nossa aflição, ó Pai, e nos ajude, Senhor. Peço a Ti, Senhor, assim como Davi pediu, ó Deus, conte, Senhor, os nossos inimigos, Senhor, aquelas pessoas que se levantam, Senhor, contra nós, Senhor, aquelas pessoas, Senhor, que não nos conhecem, Senhor, que não vive, Senhor, nas nossas intimidades, Senhor, que não sabe, Senhor, o quanto nós oramos, o quanto nós Te buscamos, Senhor, mas mesmo assim, ó Deus, se levanta, Senhor, a falar mal, Senhor, das nossas vidas, Senhor, a dar falsos testemunhos, ó Pai. Conte, Senhor, cada um deles, ó Pai, e os traga, Senhor, à Tua presença, ó Deus. Faça eles, ó Deus, amar o Senhor, Senhor, muito mais do que nós Te amamos, ó Pai. Se revele a eles, Senhor, para que eles deixem de ser pedra, Senhor, e que eles possam ser sal e ser luz na vida das pessoas, ó Pai. É o que nós, Senhor, Te pedimos, Senhor. Olhe, ó Deus, para o nosso sofrimento, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Aleluia, glória a Deus. Amém, queridos. Quando nós olhamos, queridos, a palavra de Deus, o salmista, ele expressa aqui, nessas palavras, queridos, toda a angústia. E ele pede para o Senhor trazer alívio, sabe, queridos, alívio para o seu coração. E para que Deus o tire dessas situações difíceis. Algumas traduções da Bíblia aí fala sobre aperto, para que Deus os tire também dos apertos da vida. Sabe, queridos? E se isso, queridos, está registrado na palavra de Deus, queridos, é porque realmente Deus, Ele tem interesse em trabalhar, só que nós temos que buscar a Deus com sinceridade, assim como Davi buscou. A gente precisa rasgar, abrir o nosso coração diante do Senhor. Nós temos que ser sinceros, verdadeiros com Ele. Sabe, queridos, Davi, ele sabia que Deus era presente na vida dele. Davi, ele sabia que Deus sabia do sofrimento dele. Davi sabia também o quanto ele era falho. Por isso que ele não tinha dificuldade de abrir o coração dele diante do Senhor. E quando nós, homens, queridos, estamos sofrendo alguma dor física ou angústia na alma, o que mais nos interessa naquele momento é um alívio. É um alívio, queridos. Eu lembro muito bem que eu não gosto de tomar remédio. Não gosto de tomar medicamento de jeito nenhum, queridos. Não gosto.
Mas eu lembro, e o Irineu vai lembrar disso também, no dia que eu tive uma crise forte de cólica renal, que ele me levou para o hospital lá em São Paulo, e eu fui ajoelhado assim no cantinho do carro, daqui até lá na Pompeia. E quando eu cheguei lá no hospital, queridos, eu deitei no chão, porque eu ficava procurando, né? E quando você está com dor, você não liga. Você não está preocupado se tem gente te vendo, você não está preocupado se tem segurança, se tem atendente. Aí eu lembro que foi uma atendente lá que chegou e falou assim: senhor, o senhor não pode ficar deitado aí no chão, o senhor não pode fazer isso. Eu falei minha filha, eu vou fazer o que eu quiser, que eu estou sentindo tanta dor que eu não tenho mais controle de nada. Aí de repente veio uma enfermeira lá, rapidinho, ela falou: senhor, eu preciso aplicar um medicamento no senhor urgente, né? Ela aplicou morfina. E eu falei: pode aplicar aonde você quiser, o que você quiser, a hora que você quiser. Por quê, queridos? Porque era um momento de muita dor, e a única coisa que nós queremos quando nós estamos passando por um momento difícil é um alívio. É um alívio. Ali você abre mão dos seus conceitos, você abre mão da sua vergonha, você abre mão da sua vontade para poder ter esse alívio. E eu tenho certeza que no nosso meio muitas pessoas já passaram por situações assim. Nesse momento, queridos, a gente não está preocupado com a nossa condição social, a gente não está preocupado com o que a gente tem, o que a gente não tem, que roupa que a gente vai vestir. Não, a gente só quer um alívio. A gente só quer um alívio. Porque na hora que o coração, queridos, a mente ou o corpo ou a alma começa a doer, queridos. Eu não sei quanto a você, mas eu já vi muitas pessoas orando, num momento de dor, momento de enfermidade, a pessoa chegar para mim e falar bem assim: pastor, eu só quero um alívio. Se for da vontade de Deus me levar, que Ele me leve, porque eu só quero ficar livre disso. Eu lembro uma vez que eu fui orar pela vida da Geis Kelly, uma irmã abençoada, filha da irmã Regiane, e teve um momento que eu pedi para todo mundo sair do quarto, e eu fiquei sozinha com ela ali, e ela chegou para mim e falou bem assim: pastor, eu não quero mais ser curado, eu não quero ficar mais aqui, eu quero ir para o céu, eu quero que o Senhor me leve, eu só quero dar um basta em tudo que está acontecendo. E nós oramos ali, queridos, e foi uma bênção, sabe? Então é por isso que eu quero que você reflita na sua vida, porque nós vamos passar por momentos assim, queridos. Nós vamos passar por um momento difícil, porque nós estamos vivendo. E o único que é capaz de nos aliviar, queridos, o único que é capaz de acalmar o nosso corpo, o nosso coração, a nossa mente é o Senhor. E é por isso que nós temos que estabelecer um relacionamento com Ele, assim como Davi tinha um relacionamento com Ele. Nós temos que tirar do nosso coração todo orgulho, toda chateação, toda raiva. E não importa se você é jovem, queridos, não importa. Nós enfrentamos na vida momentos de dor, momentos de luta, momentos de sofrimento. Deus, Ele nunca prometeu isentar-nos de angústia e tribulação neste mundo. Porém nos mandou o quê? Tem bom ânimo para superarmos as aflições desta vida. Em João 16:33 diz: eu falei tudo isso para que tenham paz em mim. No mundo vocês terão muitos sofrimentos e tristezas, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Esse versículo aqui, queridos, foi um dos versículos que mais me fez firmar na presença de Deus. Porque quando eu li esse versículo na palavra de Deus, eu senti uma verdade maravilhosa de Deus. Falar bem assim: ó, você está vindo para os meus caminhos. E você está ouvindo aí que é tudo festa, tudo maravilha, mas não é bem assim não. Viu? Não é bem assim não. Você vai passar por dificuldade, você vai passar por luta, mas uma coisa eu quero te pedir: tenha bom ânimo, porque você vai vencer. Tenha bom ânimo, porque eu venci. E é isso que nós temos que ter, queridos. Nós precisamos ter bom ânimo, porque é o ânimo, eu preguei há um tempo atrás sobre isso, porque é o ânimo que vai te fortalecer e que vai te motivar a continuar caminhando mesmo em momento de angústia, porque nós não devemos parar.
Você pode estar passando pela luta que for, queridos, mas só tem uma coisa que vai te fortalecer e que vai te fazer buscar o Senhor, é o ânimo. É o ânimo. Por isso que nós temos que buscar. Vamos olhar pela vida do pastor Rafael. O pastor Rafael, ele não está aqui porque hoje é aniversário da mãe dele e ele tirou o dia para passar com a mãe, né? Mas, queridos, olha só que coisa interessante. Depois do velório do pai do pastor Rafael, ele não faltou em nenhum culto. Por que ele não faltou? Porque mesmo passando por uma situação difícil, ele sabia que ele tinha que buscar o Senhor. Então o que ele teve que fazer? Ele teve que se animar. E você via ele chegando aqui, e é impressionante que eu comecei a acompanhar, cada culto ele estava com a carinha melhor. Cada culto ele estava com a carinha melhor. Eu lembro que no primeiro culto que ele veio, eu falei, ô pastor, no culto, você não quis descansar? Ele falou, não pastor, eu não preciso descansar, eu preciso buscar o Senhor, porque só o Senhor mesmo para poder sarar o meu coração. E nós, muitas vezes, qualquer coisinha, não vou para a igreja. Estou cansado. Estou desanimado. Estou triste. Estou chateado. Estou magoado. Queridos, nós somos organismo. Nós temos que fazer a nossa parte, independente de qualquer coisa. Porque se nós não fizermos a nossa parte, outros órgãos morrem. Sabe, queridos, nós vivemos em uma sociedade, e isso é muito sério, queridos, numa sociedade angustiada e deprimida. A nossa sociedade, queridos, ela vive constantemente em busca de um alívio para a sua dor. Aonde? Nas farmácias. Queridos, preste atenção, você que tem mais de 40 anos. Antigamente, queridos, era raro uma farmacinha pequenininha, né, perto da sua casa, no bairro ali. Eu lembro quando eu era moleque, 12 anos, eu peguei pneumonia. Aí a gente tinha amizade com o farmacêutico era como se fosse um médico ali do bairro, né? E aí eu tive que tomar uma injeção todo dia lá na farmácia do Dr. Fernando, chamava ele de seu Fernando, para ele poder aplicar uma injeção. Hoje, queridos, as farmácias estão parecendo mais shopping center. Você entra nas farmácias, queridos, é uma do lado da outra, grande, enorme, e você nunca parou para pensar o porquê que isso está acontecendo? Porque o mundo está angustiado, o mundo está deprimido. O mundo está procurando remédio para as suas doenças. Nas farmácias, a indústria farmacêutica, queridos, eu trabalhei muito tempo na indústria farmacêutica. A indústria farmacêutica fatura bilhões de dólares, queridos, oferecendo medicamento para aliviar a dor das pessoas que se veem cada vez mais reféns de comprimidos e antidepressivos, comprimidos antidepressivos. Agora é uma tal, queridos, de crise de ansiedade e depressão que está acabando com as pessoas. Entretanto, tudo isso não passa de paliativos momentâneos, né? Que só dura até o próximo comprimido. Olha que coisa terrível, queridos. Causa o quê? Uma dependência na vida das pessoas. Causa uma dependência. Quando pensa que não, o organismo já acostumou com aquilo. E aí você tem que ir trocando cada vez mais medicamentos mais fortes. Só que isso vai te destruindo por dentro sem você perceber. Você já viu qual que é o símbolo da farmácia, queridos, de medicamento? A minha filha, esses dias, ela estava lendo um livro, estava vendo um livro lá. Ela, papai, que símbolo é esse aqui na medicina? Um símbolo de uma cobra enrolada num cálice, né? Mordendo. O que significa isso, queridos? Veneno. Deixa eu te falar um negócio para você. Às vezes a gente vai precisar de uma dipirona. Às vezes a gente vai precisar de um medicamento. E isso é normal, queridos. Eu, quando preciso muito, eu tomo. Minha esposa fica brava comigo, fala, você gosta de sofrer mesmo? Não é que eu gosto de sofrer, é que eu sei que todo medicamento é um veneno. Então eu só vou tomar, só vou fazer posse dele quando eu realmente precisar. Então, às vezes, você que é acostumado a ter uma dipirona, tomar uma dipirona, eu já fiz dipirona, eu já produzi dipirona, e quando a gente pega ali a embalagem da dipirona, que é um pozinho branco, né, desidratada, queridos, vem uma caveirinha.
desenhada, cuidado, veneno. E aí logo, depois ela é processada e é transformada no comprimido e tal. Então nós temos que ter consciência disso, queridos. E isso me assusta, queridos, o crescimento das farmácias. Isso no Brasil é desse jeito, mas nos Estados Unidos é muito pior que no Brasil. É muito pior que no Brasil. Então nós precisamos tomar cuidado com isso, queridos. Por quê? Porque isso vai causando uma dependência, né? E aí vai tornando as pessoas cada vez mais dependentes dessas drogas, disfarçadas de remédio. Mas eu quero dizer algo para você, queridos. Somente Jesus Cristo é o verdadeiro alívio para os cansados e os oprimidos. E é isso, queridos, que a palavra de Deus, é isso que a sabedoria do Senhor grita. E nós sabemos disso, mas nos falta força e ânimo para poder buscar. A palavra de Deus em Mateus 11, 28, 30 diz: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Levem o meu jugo e deixe que eu lhes ensine, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descansos para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu ensino é leve. Algumas traduções, o meu fardo é leve. Queridos, olha só como que Jesus é maravilhoso, queridos. Ele decidiu entregar o fardo dele que é leve para nós e decidiu assumir o nosso que é pesado. Só que nós precisamos nos esforçar, nós precisamos buscar, nós precisamos colocar os nossos fardos diante dele. E é isso, queridos, não vai depender de outras pessoas, depende de cada um. Isso depende de cada um. Não depende de uma oração da irmã Maria Vilela, não depende de uma oração do pastor. Depende de nós, de buscarmos ao Senhor e incluir Ele nas nossas decisões. Eu vou falar um negócio para você. Ô decisão que se tomar errada dá dor de cabeça. Sabe qual decisão? Casamento. Casamento. Pensa numa decisão que se for errada vai dar dor de cabeça. E vai ter que tomar muito remédio. E vai ter que tomar remédio. E vai ter que tomar remédio para depressão e para dor. E aí você vê o pastor, aí quando toma essa decisão não consulta pai, não consulta mãe. Se é uma decisão importante, você tem que envolver pessoas importantes. A Bíblia diz que a sabedoria está na multidão de conselheiros. Significa que decisões importantes na nossa vida nós nunca devemos tomar sozinhos. Nós temos que envolver as pessoas. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, queridos, aqui o que diz Mateus deixa bem claro que Deus também nos tirará dos nossos apertos. E é por isso que aqui, queridos, nós vamos falar sobre o sintoma e a cura da nossa alma. Porque Deus está interessado sim na nossa cura, porque nós estamos doentes. Nós estamos doentes. Nós estamos doentes. E o interesse de Deus é nos curar, queridos. E quando nós olhamos, queridos, para a ansiedade, o que é ansiedade ou o que causa ela? A ansiedade é uma reação natural do corpo relacionado a preocupações e medo. O que nós temos que lançar diante do Senhor? Todas as nossas preocupações e os nossos medos. E o que causa ansiedade, preocupação e medo? Todos nós temos, queridos, todo aqui tem. Eu sou o primeiro, queridos. Se eu não lutar contra isso, eu fico deprimido. Eu tenho preocupações, eu tenho medo. E eu tenho também a convicção de que eu tenho que lançar no Senhor. Mas não é fácil. É difícil. É difícil. Sabe, queridos, ela pode se tornar uma condição psicológica quando torna-se um excesso e passa a atrapalhar atividades rotineiras. Com isso, pode-se desencadear um transtorno que leva a crises com sintomas mentais e físicos. Então, quando você tem preocupação e medo excessivo, isso começa a prejudicar a sua vida, começa a prejudicar o seu corpo e começa a prejudicar a sua mente.
Então é natural sim, queridos, que uma ansiedade gere outras enfermidades, né? E às vezes a gente está doente, queridos, por causa da ansiedade, porque a gente está preocupado. E é impressionante, queridos, pode ver, quando você está preocupado demais, até sua imunidade baixa. Quando você fica preocupado, quando você fica tenso. E o Senhor, Ele sabe a causa, queridos, de todas as enfermidades do nosso corpo. São as nossas preocupações e os nossos medos. Por isso que Ele pede para nós lançarmos isso diante dEle. O sintoma, queridos, né? A multiplicação da ansiedade das pessoas. Isso é um sintoma que todos nós estamos observando. Eu às vezes converso com a minha filha e ela começa a falar algumas histórias das amiguinhas de escola, queridos. É impressionante, queridos, como que as nossas crianças estão ansiosas e preocupadas. Na nossa época, queridos, meu Deus do céu, a nossa única preocupação é: será que vamos ter bastante rabiola e pipa para o outro dia? Queridos, a minha preocupação é a preocupação do Ala, né, Ala? Era ir na rocinha soltar pipa. Será que vai ter pipa? Vamos fazer um monte de pipa lá, porque se a gente perder, tem mais. Será que vai ter bola no campinho para a gente jogar? Hoje em dia, queridos, as crianças estão tão conectadas, que as crianças já estão até perguntando: quem que vai ser o próximo prefeito de São Paulo? Né? Sem perceber, queridos, sem perceber, nós estamos deixando o mundo cada vez mais colocar em nossas mentes preocupações, ansiedades. Deixa eu falar um negócio para você. Experimente ficar uma semana sem se conectar. Experimente ficar uma semana não ouvir rádio, não assistir televisão, usar celular só para ligar. Você vai ver, queridos, o quanto isso vai ser bom para você. Porque hoje o mundo, Satanás ele sabe disso, Satanás ele sabe que tem uma forma de deixar o ser humano doente: preocupação e medo. Então tem que colocar preocupação e medo. Aí você escuta uma notícia que antigamente não era possível escutar, e hoje você escuta a notícia lá com o que aconteceu lá do outro lado do mundo, lá na China, e de repente você já está preocupado com o que aconteceu lá, porque Satanás sabe disso. Satanás sabe disso, né? Você já passou por aquela situação que às vezes acontece algo assim ruim no meio da família, aí você fala bem assim: puxa vida, a gente não pode contar para esse, porque se contar para ele vai passar mal. E aí você esconde para a pessoa não ficar sabendo o que está acontecendo. Então nós mesmos, automaticamente, nós sabemos que a causa de um problema, de uma doença, é o quê? A preocupação e o medo, né? É natural que o pai, queridos, ele sempre lute com o filho para poder vencer os medos dele, porque ele sabe que se o filho crescer com medo, vai ficar doente. E o Senhor, Ele sabe disso, por isso que Ele pede para nós lançarmos sobre Ele, queridos, toda a nossa ansiedade, toda a nossa preocupação, né? Então o primeiro sintoma é esse. O salmista, ele revela o seu sintoma, dizendo, né: a ânsia do meu coração se tem multiplicado. Está lá em Salmos 25, 17, na versão revista e corrigida, diz assim, ó: a ânsia do meu coração se tem multiplicado, tira-me dos meus apertos. A ânsia, a ansiedade, a preocupação. Davi era rei. E quando que ele começou, queridos, a sarar, quando ele começou a crescer no seu reinado? Quando ele passou a confiar no Senhor. É a mesma coisa aqui na igreja, queridos. Eu estava falando aqui da história do Lucas. A gente orou. Quando o pastor Orides faleceu, queridos, eu fiquei muito preocupado. Eu achava que a igreja dependia de mim, e eu comecei a ficar preocupado. E agora o que eu vou fazer? Que decisão? Porque até então era fácil. Chegava o pastor Orides: pastor, está assim, 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 assado. O que nós vamos fazer? Aí o pastor, com aquela sabedoria, um homem de Deus, falava: Rubens, vamos fazer isso, 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 isso. Beleza, pastor. Só que aí chegou um momento que não tinha mais o pastor, né? E aí, queridos, o que aconteceu? Eu comecei a ficar doente, comecei a ficar mal, até que eu descobri que a igreja ela é do Senhor.
Que eu não tenho que ficar preocupado com tudo que acontece, não. Que o Senhor, Ele age através do Espírito Santo. E através do Espírito Santo Ele tem acesso a cada coração da igreja. Queridos, o dia que esse entendimento abriu na minha cabeça, eu falei, é muito mais fácil do que eu pensava. O Senhor, Ele tem acesso a todos os corações. Então se eu orar ao Senhor, o Senhor já espalha a notícia. Que maravilha! E as coisas começaram a mudar, queridos. E aí eu comecei a sarar um pouquinho, comecei a ficar um pouco melhor. E eu aprendi, queridos, a viver um dia de cada vez. Eu e minha esposa, nós estamos passando por um momento maravilhoso na nossa vida, mas é um momento de muita tensão. E onde nós lançamos todos os dias nas mãos do Senhor. Senhor, obrigado por mais um dia. Às vezes, quase todo dia a Débora acorda e eu falei, e aí, tudo bem? Está tranquila? Como é que foi a noite? Como é que está a Anne? Ela está mexendo demais, não deixou eu dormir essa noite. Mas é só isso? Está sentindo dor? Não, estou sentindo dor, está tudo bem. Oh Deus, obrigado. Sabe, queridos? Porque preocupado, queridos, nós ficamos. O problema é aonde que você lança suas preocupações. Por que muitos casamentos não dão certo? Porque, queridos, eu vou falar um negócio para você. O trem preocupado é mulher. O trem preocupado é mulher. O trem sossegado é homem. Aí às vezes o casamento é destruído por quê? Porque a mulher, ela decide lançar todas as preocupações dela no marido. E não no Senhor. E o marido não está preparado para receber esse monte de preocupação. Né? E o marido, ele é diferente da esposa. O marido, ele é diferente. Os homens são diferentes. O cara, às vezes, ele está num dia difícil no trabalho, mas ele absorve tudo aquilo, toda aquela pancada que ele recebe. Eu estou falando isso natural, queridos, mas é lógico que tem casos que fogem, né? Um pouquinho dessa regra, né? E o cara, às vezes, chega em casa arrebentado, destruído, mas ele fica quieto. Por quê? Porque ele venceu, tá bom demais, eu venci, eu trouxe sustento para minha família, glória a Deus, aleluia, vamos continuar caminhando. Né? A mulher não, a mulher é diferente, queridos, ela é mais sensível. Ela é mais sensível. A mulher, quando ela trabalha, que ela passa por situação, ela chega e ela vai passar por aquela situação tudo de novo, porque ela vai colocar tudo em cima do marido. Vai querer conversar com ele sobre tudo. Eu fico vendo minha esposa, quando ela vê que eu estou passando por um momento difícil, e eu estou querendo enterrar aquilo, ela fica cavucando, não, mas me fala como é que foi, mas e aí, conta os detalhes, está muito vago. Eu falo para ela, não, já está resolvido, o importante é isso. Não, mas como que você resolveu? Não, já está resolvido. Não, mas me fala. Né, queridos? O importante é que está resolvido, né, Ala? Né, Marcos? Agora, como resolveu? O cara lá está preocupado? Nada, rapaz. Você precisa ver dois homens conversando, queridos. Aí o cara fala para o outro um problema, né? Aí chega lá e fala bem assim, por exemplo, o Ala chega para mim e fala, pô, pastor, estou passando por uma luta aí, um problema aí, eu queria que o senhor me ajudasse em oração, aí essa semana não vai ser fácil e tal. Aí chega para o Ala e fala, não, Ala, beleza, então vamos orar. Aí chega na outra semana, né? Aí olha só como é que os homens conversam. E aí, Ala, como é que foi? Pastor, tudo resolvido. Glória a Deus, aleluia, dá um abraço aqui. Pronto, ué. O homem se entende desse jeito. Ele não quer saber como que resolveu. Agora, se fosse uma mulher, já... não, Ala, mas me conta os detalhes. E aí? Como é que você fez? Como é que você não fez? Sabe, queridos? Olha o que a palavra de Deus diz, nós lemos aqui, queridos, a ânsia do meu coração se tem multiplicado, tira-me dos meus apertos. Queridos, a ansiedade é algo tão terrível, queridos, que se você não lançar no Senhor, ela multiplica. Ela multiplica. Olha só, a ansiedade é um mal que tem trazido angústia e aflição para o coração do homem moderno. A ânsia de querer resolver tudo de uma só vez vem afligindo o ser humano cada vez mais. A ânsia de querer ter segurança.
A ânsia de querer ter uma velhice boa. Que velhice boa o quê, queridos? Nós estamos partindo para a eternidade. Se você tiver uma velhice já está bom demais. Para de sonhar em ter uma velhice boa e começa a viver o presente. Pastor, mas eu quero ter uma velhice boa. Então vou te dar um conselho. Não é a sua aposentadoria, não é o seu dinheiro. O que vai te dar uma velhice boa é o seu relacionamento com Deus. É o seu relacionamento com Deus. Você fica perdendo a oportunidade de viver um presente maravilhoso com os seus filhos, com a sua família, para poder lutar por algo que você nem sabe se vai desfrutar. Eu estava falando, queridos, nós muitas vezes, queridos, somos difíceis, somos terríveis, principalmente nós homens. Muitas vezes nós ficamos felizes na roda de amigos, aí no lugar onde nós temos que ter mais alegria e felicidade, que é dentro da nossa casa, porque a gente está com as nossas esposas, com os nossos filhos, a gente fecha a cara. Aí chega em casa, chega na roda do amigo, está lá, oh, e aí, como é que está? Glória a Deus, está tudo bem, mil maravilha. Na hora que chega em casa, como é que foi o seu dia? Foi bom. Deixa eu falar um negócio para vocês, queridos. Sabe onde é o lugar que você tem que ser mais feliz? Isso eu estou falando para todo mundo aqui. É dentro da sua casa com as pessoas que você ama. Quando está junto, fica bravo. Aí quando um viaja, estou com saudade. Tem uns homens aí dando mancada, hein? Né? Quando está junto, só fica bravo, cara fechado. Na hora que um viaja, ai, quando é que você volta? Estou com saudade. Né, Manuel? Manuel sofreu, né, Manuel? Você estava em casa, teve um dia com o Manuel, eu vou contar, Manuel. O Manuel, queridos, não é acostumado a ficar fora o dia todo, trabalhar, teve que ficar em casa. Rapaz, um chicote estralou pro lado dele. A Maiara pegou pesado com ele, viu? Eu tive que intervir, né, Manuel? Ô, Maiara, tadinho do Manuel, só. Mas é assim, queridos, às vezes. Por quê? Porque não está acostumado. A Maiara está sempre acostumada em ver o Manuel trabalhando, correndo atrás, se esforçando, e pega peso e pesa aqui. Aí imagina ela daqui a pouco. Aí tem um cobertor lá, aí ele chega, Maiara, tira esse cobertor de cima de mim que eu não aguento. Aí vai a Maiara. Né, Maiara? Dá uma bugada, né, Maiara? Dá uma bugada, né? Aí a Maiara já incorpora o pastor Rubens. Deixa de ser frouxo, rapaz. É isso aí. Queridos, preste atenção, como sintoma físico, a ânsia é uma sensação de aperto na região torácica ou peitoral. Porém, como sintoma emocional, a ânsia é uma perturbação causada por uma sensação de incerteza. Deixa eu falar um negócio para você. Por que quando nós estamos em Cristo, queridos, nós não somos apertados pela ansiedade? Porque quando nós estamos em Cristo, nós temos certeza e convicção do que nós estamos fazendo e para onde nós estamos indo. Sabe, queridos? Eu tenho convicção, queridos, de que eu estou fazendo a obra de Deus, e eu tenho uma convicção de que eu estou indo para o céu. E eu tenho uma convicção de que para ir para o céu eu vou ter que enfrentar a morte. E essa morte, ela pode vir a qualquer momento. Então é algo, queridos, que eu tenho certeza e eu sei que eu vou enfrentar. Então para que eu vou ficar preocupado? Já que eu vou ter que enfrentar a morte, que a palavra de Deus diz que é o maior inimigo que nós vamos vencer, o inimigo a ser vencido vai ser a morte. Para que eu vou me ficar preocupado com ela? Eu vou ficar preocupado em viver, em aproveitar os momentos. Olha para o seu filho. Há pouco tempo atrás seu filho era um bebê. Olha o tamanho que ele está e você não está aproveitando. Olha o seu marido. Há pouco tempo atrás era cabeludo, tinha topete, era bonitão. Agora só está a capa. Quem mandou você não aproveitar como quando ele era bonitão? Ficou brigando com ele. Agora tem que aproveitar do jeito que está, para aprender.
Sabe, queridos, quando a gente olha para a palavra de Deus, queridos, o patriarca Jó, ele retrata os terríveis momentos de angústia e busca por um alívio, ao menos na hora de dormir. Olha só, queridos, Jó, ele passou por uma situação difícil. Queridos, olha só que impressionante, queridos, olha só. Por tudo isso não posso ficar calado, falarei da tristeza do meu coração e pela aflição da minha alma me lamentarei. Por acaso sou eu o mar ou um monstro furioso para que o Senhor me vigie sem parar? Quando eu penso que na cama encontrarei descanso e que o sono aliviará a minha dor, o Senhor me assusta com um pesadelo e me aterroriza com visões. Queridos, por que você, quando uma pessoa está doente, a pessoa tem que ir para a UTI, né? Vão conectar vários aparelhos nela, por quê? Porque na UTI, queridos, essa pessoa vai ser colocada para dormir, para descansar. Porque na medicina, queridos, o sono é um momento onde a pessoa encontra paz e descanso. Por isso que tão importante como comer é dormir. Só que Jó, ele estava passando por uma situação tão difícil, queridos, que quando ele achava que ia descansar, ele tinha pesadelo. Misericórdia. Aí o cara fica com medo até de dormir, queridos. E muitas vezes passamos por esses momentos, por essas situações, e é por isso que nós temos que buscar ao Senhor. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Buscar ao Senhor, queridos, tem uma forma, não é de qualquer jeito não. Buscar o Senhor não é vir só para a igreja domingo não. Buscar o Senhor é manter um relacionamento constante com Ele. Buscar ao Senhor, nós aprendemos aqui no domingo, no culto de manhã. Buscar ao Senhor é ser uma pessoa boa, é fazer gestos de bondade, é ajudar as outras pessoas com aquilo que Deus tem te abençoado, não é pensar só em você não. Buscar o Senhor, nós aprendemos aqui à tarde, é viver uma vida de santidade, é aprender a controlar a nossa língua, deixar ela dentro da boca, parar de falar mal das pessoas, se santificar, usar a língua e a boca para orar, para buscar o Senhor. É dessa forma que nós buscamos ao Senhor, queridos. É através do bem e através da santidade, através da santificação. Nós temos que tomar cuidado. Deus, queridos, Ele deu o controle total do nosso corpo para nós. Sabia? Você tem o controle da sua boca. Você só fala quando você quer. Ah, pastor, então eu sou um fofoqueiro, é porque isso está na sua essência. Você é mau. Por quê? Porque a boca fala, o coração está cheio. E quando você fala maldade, quando você fala mal de outra pessoa, o que tem dentro do seu coração é maldade. E não tem outra forma de buscar o Senhor, queridos. Nós temos que ser parecido com Ele. A Bíblia, ela descreve a ânsia da alma do povo hebreu devido à opressão egípcia. E olha só, queridos, por isso que nós precisamos ser curados. Por isso que você, queridos, tem que aprender a perdoar. Porque o perdão, queridos, é a maior forma de libertação que Deus nos deu. Eu costumo dizer o seguinte, e isso eu já vi em livro e eu acredito nisso. Quando você não perdoa uma pessoa, queridos, é a mesma coisa de você tomar veneno e querer que a outra pessoa morre. Pastor, o que significa? Significa que quem vai morrer é você, porque quem está tomando veneno é você. Então, quando nós perdoamos uma pessoa, nós ficamos livres desse veneno, nós ficamos livres dessa opressão. E olha só o que aconteceu aqui, ó. A palavra de Deus diz: desse modo falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não ouviram a Moisés por causa da ânsia do espírito e da dura servidão. Deixa eu te falar um negócio para você, eu entendo. A palavra de Deus aqui é pregada e muitas vezes você não entende, sabe por quê? Por causa das lutas que você está enfrentando, por causa das dificuldades que você teve quando você era criança. E muitas vezes, queridos, essa ânsia dos problemas, das dificuldades que nós enfrentamos, às vezes você vive, queridos, viveu numa família que te oprimiu.
durante toda a sua infância. Às vezes você viveu numa situação tão difícil que você foi obrigado a fazer coisas que te machucou, e isso te impede de ouvir. O povo de Israel, queridos, de tanto sofrimento por causa da escravidão, queridos, eles não conseguiam compreender o que Moisés falava. E Deus, Ele falou isso comigo porque teve uma época que eu falava: Senhor, não é possível, eu estou pregando lá, mas parece que o povo não escuta. O povo não escuta. E Deus, Ele me fez entender, queridos, que muitas vezes a ânsia, a dificuldade, queridos, nos impede de ouvir. E quando nós não ouvimos, nós temos dificuldades de agir. E quando nós não agimos, não há mudança. Porque a palavra de Deus, queridos, ela tem que ser ouvida ou lida, mas ela tem que ser transformada em ações. Ela só vai começar a refletir na nossa vida a partir do momento que nós começamos a agir. Então tem que perdoar, tem que fazer o que é correto, tem que ser bom, tem que se santificar. Se você quer ver Deus na sua vida, na sua casa, se você quer viver uma experiência sobrenatural com Deus, você tem que começar a tomar decisões que engrandeçam a Deus. Nós estávamos ontem no batismo, né, pastora? E a pastora já ia subir, né? E eu não sabia não, pastora, sério mesmo. E eu cheguei para ela: não, pastora, fica mais um pouquinho aqui, precisa a senhora ficar mais um pouquinho. E de repente o Felipe: eu vou me batizar. Aí eu entendi o porquê que eu falei isso para ela, mas eu não sabia que o Felipe ia se batizar. Sabe, queridos, a gente tem que estar sensível ao Espírito Santo. E como é que você vai estar sensível ao Espírito Santo se você só pensa nesse problema, você não consegue perdoar a pessoa? A pessoa te fez um mal há 20 anos, mas há 20 anos que ela está te matando todo dia e você não percebe. Perdoa, queridos. Perdoa. A gente precisa viver livre, queridos. E Deus, Ele quer ver você sem ânsia, sem preocupação, porque Ele quer que você tenha sensibilidade para poder ouvir a voz dEle. E eu estava orando ao Senhor ontem, na hora que a gente estava lá nas águas. E eu falei para o Senhor, eu falei: Senhor, fala, Senhor, nos corações. Aí o Espírito Santo falou para mim: eu estou falando em todos os corações de todas as pessoas que não me conhecem, mas infelizmente a ânsia no coração delas é tão grande que elas não conseguem ouvir a minha voz. Por isso que nós temos que começar uma faxina na nossa vida, queridos, para poder ouvir a voz do Senhor. Senhor, eu não escuto mais a tua voz, lógico, porque a tua raiva, a raiva que tem no seu coração é tão grande, que a voz do Senhor já se calou faz tempo, que a única coisa que você consegue ouvir é essa amargura que está dentro de você. Nós temos que tirar isso de dentro de nós, queridos. Nós temos que tirar. Sabe? E é isso que a palavra de Deus, queridos. O sofrimento do povo hebreu no Egito, né? Isso está lá em Êxodo 6:9, né? Moisés falou tudo isso aos israelitas, mas eles não acreditaram nele, porque estavam muito desanimados e porque a escravidão era muito cruel. Então tinha um motivo, queridos. O que muitas vezes te impede de ouvir a palavra de Deus e o direcionamento dele? O desânimo. Às vezes a pessoa vem para a igreja tão desanimado, queridos, que ela não consegue ouvir a instrução de Deus para a vida dela. Às vezes Deus chega aqui e a pessoa fala: pastor, eu estou destruído financeiramente. Em algum momento o pastor fala bem assim: trazei todos os dízimos e oferta à casa do Senhor. A pessoa não consegue entender que a solução para uma vitória financeira é ser fiel a Deus. Por quê? Porque está preocupada com seus problemas. Sabe, queridos, está preocupada com seus problemas. O apóstolo Pedro, em seu discurso no dia de Pentecostes, descreve como Deus livrou Jesus da ânsia da morte por meio de sua ressurreição. E foi isso, queridos, que Jesus tirou de nós. A palavra de Deus diz: ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Queridos, deixa eu te falar um negócio para você. O que nos traz mais preocupação, queridos, é a ânsia da morte. Isso eu lembro até quando jovem. Tem aqueles momentos, sabe, aqueles momentos de depressão que dá na gente, que a gente fica com medo de morrer. Não sei se já aconteceu com você, daquela ânsia.
Aí você fica com medo de morrer. Jesus Cristo, queridos, Ele deu uma solução para isso. Nós não precisamos mais ficar com medo. Só tem uma forma de você não ficar com medo: quando você está firme em Cristo Jesus. Eu lembro que quando o pastor Orides me chamou pela última vez, a última vez que eu vi o pastor Orides, ele chegou e falou: Rubens, eu te chamei aqui porque eu fui arrebatado. Não foi um sonho, eu fui arrebatado. O Senhor, Ele me revelou o céu, me mostrou o céu, e Ele falou que eu vou ficar mais uma semana aqui, e eu já estou preparado para me encontrar com o Senhor. Então eu quero que você lembre de mim dessa forma. Eu falei: pastor, mas assim? É assim. Passou uma semana, eu estava chorando a perca do meu pastor. E por que, queridos, que eu busco a Deus todo dia? Porque eu quero me livrar dessa ânsia, desse medo de morrer. Porque Cristo morreu por mim e morreu por você. O apóstolo Paulo, queridos, num momento de liberdade, o que ele falou? Que o viver é Cristo e o morrer é lucro. É isso que um homem de Deus, uma mulher de Deus conclui, queridos, quando ela conhece a Cristo, quando ele conhece a Cristo. Já que eu vou viver é Cristo, porque um dia que eu morrer eu não vou ter perca, eu vou ter lucro, porque o Senhor me garantiu a eternidade. Atos 2:24, então Deus ressuscitou o seu Filho, livrando-o do poder da morte, sendo impossível a morte dominá-lo. Por isso, queridos, que a igreja cresce, porque o cristão, quando ele atinge a maturidade, ele perde o medo da morte, nada mais para ele. Você sabe o que para você? Ah, pastor, não é a morte. Não, eu sei. O que para você é o seu trabalho. Por quê? Porque tem medo de morrer sofrendo, e aí você trabalha para isso. Você quer facilitar as coisas da sua vida porque você não quer sofrer. Deixa eu te falar um negócio para você. Jesus já sofreu por você. Se você conseguir lançar esse sofrimento, vai ser maravilhoso. Eu estava ouvindo um testemunho, queridos, de um grande escritor, homem de Deus, testemunho de um dos filhos dele, que diz que quando Deus o recolheu, queridos, ele diz que Deus tinha falado para ele que iria recolhê-lo. Aí ele falou: Deus, o Senhor permite que eu me despeça dos meus filhos? Ele falou: sim, eu permito, pode se despedir dos seus filhos, mas eu vou te recolher assim que você se despedir dos seus filhos. E esse homem juntou todos os filhos numa manhã na casa dele para tomar um café, e ele simplesmente falou bem assim: filhos, eu agradeço a Deus pela vida de cada um de vocês. Vocês foram um presente que Deus me deu. Continuem firme com Jesus, porque a partir desse momento eu estou indo para a eternidade. E na hora que ele baixou a cabeça para orar, ele faleceu. Por quê, queridos? Foi tranquilo e foi em paz, porque ele já tinha depositado toda a ansiedade dele no Senhor. Sabe, queridos, o mesmo apóstolo Pedro pediu para que lancemos a ânsia do nosso coração sobre o Senhor. Olha só o que ele diz: deixe com ele todas as suas preocupações e ansiedades, pois ele está sempre cuidando de vocês. Está em 1 Pedro 5:7. E olha como Pedro morreu, queridos. A Bíblia não diz, mas a história diz. Ele ia ser crucificado como Cristo, mas ele estava tão em paz, queridos, porque Cristo já tinha vencido a morte por ele, que ele falou: poxa, mas eu não sou digno de morrer como meu mestre. Pelo menos me coloque pendurado de cabeça para baixo. Por quê, queridos? Porque ele não estava mais preocupado com a morte. Olha Estevão, queridos. E quando eu olho para a passagem de Estevão, queridos, eu vejo quão maravilhoso será esse dia. A palavra de Deus diz que quando colocaram Estevão, isso depois de Estevão, quando você olha Estevão, queridos, ali, diante o sinédrio, Estevão, ele recitou a Bíblia inteirinha para eles. Ele recitou o plano de salvação de Deus inteirinho. Aí ele foi colocado para fora para ser apedrejado, queridos. E a Bíblia diz que o quê? O céu se abriu e ele viu a glória de Deus. Queridos, ali já não tinha mais dor, não tinha mais sofrimento, não tinha mais nada. Mesmo sofrendo uma morte terrível, ele foi em paz.
porque ele estava com o Senhor. Deixa eu te falar um negócio. Deus, ele tem interesse em nos dar a cura. Deus, ele alivia a nossa angústia. Este, queridos, era o clamor da alma dos aflitos. Em Salmos 25:17 diz o seguinte: tira-me dos meus apertos. Em outras traduções diz: alivia-me as tribulações do coração, tira-me das minhas angústias, tire-me das situações difíceis em que me encontro. Queridos, o nosso Deus é especialista em nos livrar dos nossos apertos e nos socorrer da hora da angústia. O problema nosso, queridos, é trabalhar com a fé e acreditar verdadeiramente nisso. E acreditar verdadeiramente nisso. Salmos 46:1-3 diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, Ele é aquela ajuda na qual se pode confiar no dia da angústia, por isso não ficaremos perturbados, mesmo que a terra trema e as montanhas desabem dentro do mar, ficaremos tranquilos, mesmo se houver grandes enchentes e terremotos, a ponto de sacudirem os montes com a sua fúria. Olha só, queridos, o interesse de Deus, olha o tipo de relacionamento que Deus quer ter comigo e com você. Deus, Ele quer que você viva em paz, queridos. Mesmo que aconteçam situações que deixem o mundo inteiro preocupado, Deus quer que você fique em paz. Para de ficar preocupado, queridos, né? Tá chorando porque se você tem um Deus, tá na hora de parar de sofrer, né, queridos? Pelo amor de Deus, vamos lutar junto. Peraí, deixa eu te falar um negócio. Não tem jeito. Se chorar, a luta não vai passar. Então vamos parar de correr da luta, vamos resolver esse trem. Deus está contigo. Senhor, eu estou com um problema no meu casamento, eu preciso conversar, eu não sei o que fazer, me ajuda, eu vou resolver, me dê a direção, eu vou resolver. A gente tem que mudar a nossa oração, queridos. A gente tem que mudar. Davi, queridos, ele revela um momento que Deus lhe tirou de grandes apertos. Olha só o que diz a Bíblia em 2 Samuel 2:18-20: livrou-me do inimigo poderoso, daqueles que me odiavam e que eram muitos mais fortes do que eu. Eles caíram sobre mim no dia da minha calamidade, mas o Senhor foi o meu amparo. Ele me livrou do perigo, pois Ele se agradou de mim. Deixa eu te falar um negócio. Tem uma palavra revelada aqui nesse trecho da Bíblia. Por que Deus livrou Davi? Porque Deus se agradou dele. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Isso você pode responder só para você mesmo. Deus tem se agradado de você? Quando os inimigos de Davi lhe apertaram e lhe cercaram, Deus tirou a Davi do centro dos apertos e o livrou dos seus inimigos. A Bíblia, queridos, ela mostra um dos momentos mais dramáticos de aperto, quando Saul cercou Davi para matá-lo. Saul foi surpreendido pela notícia de invasão da terra pelos filisteus, deixando de perseguir Davi. Após ser socorrido por Deus neste aperto, Davi chamou o nome daquele lugar de Selá Ramalecote, que significa pedra de escape. A palavra de Deus diz em 1 Samuel 23, 26 e 28, ele e Davi agora estavam em lados opostos de uma montanha, quando Saul e seus homens começaram a chegar mais perto, cercando Davi e seus soldados para capturá-lo. Nesse exato momento, um mensageiro disse a Saul: venha depressa, os filisteus estão invadindo Israel novamente. Então Saul deixou de perseguir Davi e voltou para lutar contra os filisteus. A partir dessa ocasião, o lugar onde Davi esteve acampado passou a se chamar Selá Ramalecote. Deus tirou Davi do aperto
aperto e do cerco dos seus inimigos no momento certo. Sabe, queridos, Deus ele vai agir no momento certo. Saul ficou perseguindo Davi durante um tempão. No momento que Saul teve a possibilidade de acabar com Davi, Deus veio e mudou a situação. Deus ele quer mudar e ele vai mudar a situação da sua vida. Mas você precisa agradar ao Senhor. E eu vou falar um negócio para vocês, queridos. Você quer começar a agradar ao Senhor? Começa a reconhecer as suas falhas. Para de apontar as falhas das outras pessoas. Começa a reconhecer as falhas que estão dentro de você, que só você e Deus conhecem. Para, queridos. Joga essas muletas fora. Tudo é fulano, é ciclando, é não sei o que, é a palavra, é não sei o que, é isso, é aquilo. Para, o problema não está externo, o problema está interno, queridos. Quando Davi descobriu isso, queridos, ele ficou em paz e ele foi o melhor rei que Israel teve. Por quê? Porque ele sabia que o maior inimigo que ele tinha que vencer era ele mesmo, não era Saul. O maior inimigo que nós temos, queridos, não é Satanás. O maior inimigo que nós temos somos nós mesmos. Para concluir, queridos, essa ministração, Deus está pronto para nos aliviar das nossas angústias e nos tirar dos nossos apertos. Davi ainda revela um momento dramático em que o Senhor o tirou de grande aperto, dizendo: cordéis de montes me cercaram e torrentes de impiedade me assombraram, cordas do inferno me cingiram, laços da morte me surpreenderam. Na angústia invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus. Desde o seu templo ouviu a minha voz aos seus ouvidos, chegou o meu clamor perante a sua face. Olha a situação que Davi estava, queridos. Davi estava numa situação tão difícil, queridos, que ele comparava a situação que ele estava como se ele estivesse no próprio inferno. Salmos 18, 1,6: ó Senhor, como eu o amo. Minha fonte de poder, o Senhor é a minha rocha, é o meu rochedo e o meu libertador. O meu Deus é a minha fortaleza, em quem me refugio. Ele é o meu escudo e o seu poder é a garantia da minha salvação. Sempre que peço ajuda ao Senhor, Ele me livra dos meus inimigos. Por isso o Senhor merece todo o louvor. A morte me cercou por todos os lados, com as suas garras. Quase fui afogado pela corrente da destruição. Fiquei com muito medo. Fui agarrado pelos laços dos reis do reino dos mortos. Fui apanhado de surpresa pelo laço da morte. No meio da minha aflição, clamei pela ajuda do Senhor, gritando, pedi socorro ao meu Deus. Lá do seu templo, Ele ouviu a minha voz. Ele escutou o meu pedido de socorro. Como é que você vai pedir socorro para Deus, sendo que nem você mesmo reconhece que você está precisando de ajuda? Você acha que sua ajuda está num medicamento? Você acha que a sua ajuda ou o seu problema está na decisão de uma pessoa? Você acha que para fazer isso ou aquilo depende da decisão de outra pessoa? E você acredita nisso de uma forma que você começa a falar mal dessa pessoa, que você começa a tentar oprimir essa pessoa para que ela faça exatamente o que você quer. Só que você tem que reconhecer que o seu problema está porque você está afastado do Senhor, porque você não tem fé suficiente para confiar nele todas as áreas da sua vida. Por isso que muitas vezes quando você passa por um aperto financeiro, você dá o seu jeitinho de pegar emprestado e não pagar, porque você acha que com o seu jeitinho você vai resolver o seu problema, e você acaba criando mais problemas. Deixa eu te falar, a solução do seu problema não está na mudança do seu esposo. A solução do seu problema não está
na mudança da sua esposa. A solução do seu problema não está na mudança dos seus filhos. A solução do seu problema não está na mudança dos seus pais. A solução do seu problema não está na mudança do seu pastor. A solução dos seus problemas está no Senhor. E é o Senhor que você deve depositar toda a sua energia para poder buscar. A palavra de Deus diz que no momento de aperto, Davi, ele invocou a ponto de gritar pelo Senhor. É isso que está faltando. Está faltando você entender isso. Sabe, queridos, quando nós estamos enfermos, nós buscamos o melhor especialista e pagamos caro na esperança de termos uma solução para aquela enfermidade. Mas deixa eu te falar um negócio. O Senhor Jesus se revelou a você sendo o médico dos médicos, o Senhor dos senhores. Então, ao invés de você depositar todas as suas forças em busca de algo terreno, deposite todas as suas forças para buscar o Senhor. Busque ao Senhor de todo o teu coração. Busque ao Senhor hoje reconhecendo quem você é. Reconheça: Senhor, eu estou passando por esse problema com o meu marido, porque eu reconheço que eu sou uma péssima esposa. Senhor, eu estou passando esse problema com a minha esposa porque eu sou um lixo de homem. Deixa eu contar um testemunho para vocês. Quando eu casei com a minha esposa, ela estava na casa do pai dela e ela não ficava doente, era saudável. Quando eu casei com ela, ela começou a ficar doente. Minha esposa começou a ficar doente. E eu, na época, lá, novo, buscando ao Senhor, falei: Senhor, não é possível. Nós buscamos a Ti, vou para a igreja, sou dizimista, sou ofertante, minha esposa doente. Aí eu falei para o Senhor: eu estou pedindo para o Senhor não cura, então vou fazer diferente. Me fala pelo menos a causa. Queridos, na hora que eu coloquei a cabeça na cama para dormir, eu ouvi uma voz falando: o seu pecado. Aí eu entendi. Quando ela estava na casa do pai, ela não estava doente. Quando se casou comigo, ela ficou doente. O meu pecado estava adoecendo a minha esposa. Deixa eu falar um negócio para você. Às vezes o Senhor não cura, mas o Senhor, Ele mostra a causa. E você tem que ter disposição para consertar. E naquela época, sim, eu tinha um pecado. Eu já abri meu coração aqui no grupo dos homens. Só que a partir daquele momento, eu fiz um propósito com o Senhor. E daquele tempo para cá, eu nunca mais me enrolei com esse pecado. Porque o pecado, queridos, ele faz isso. O pecado, ele destrói as pessoas que nós amamos. O pecado destrói a nossa família. Cuidado. Feche os teus olhos.